Oi, tudo bem? Como estamos? Estamos aqui de volta em um novo vídeo. Hoje é o Dia Mundial do Tarô e para comemorar esse dia eu vou falar um pouco sobre a forma como eu vejo o tarô, né? Vou mostrar um pouco dos tarôs que eu tenho, né? Tá aqui atrás, ó, né? São alguns que eu tenho aqui numa pequena coleção, bem pequena, mas são tarôs muito bons que eu gosto muito. Então eu vou começar explicando, né, como que eu trabalho com o tarô, né? O que é o tarô? O tarô é um conjunto de 78 cartas, né, que possui arcanos maiores, que a gente enxerga como figuras arquetípicas, né, os arcanos maiores e os menores. Então tem os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos menores são bem conhecidos, né? É o baralho que a gente está acostumado a jogar cacheta, truco, esse baralho comum que a gente conhece, só que com uma simbologia, né? E além de ter de 1, né, o Ás, até o 10, e depois o Valete, Dama, Rei, ainda tem os cavaleiros que acabaram sendo suprimidos aí no meio da história, né? Então nós temos na corte 16 personagens, né? As princesas, os príncipes ou cavaleiros, a rainha e o rei. E aí tem vários autores que tratam, por exemplo, os reis como sendo cavaleiros e não tem rei, é só a rainha, o cavaleiro, o príncipe e a princesa, ou então a princesa, o valete, o rei e a rainha, aí como quiser. Cada um tem um jeito diferente de olhar. Isso não vai interferir tanto na forma como a gente lê. É mais uma questão didática, para quem está querendo aprender tarô. Então o tarô, a partir dessa sequência de cartas, né, foi usado em muitos jogos aí na antiguidade. Depois, quem quiser saber mais sobre a história do tarô, pesquisa aí, né, lá no Lupus em Fábula. Eles falam bastante, né? Tem tudo isso daí já esclarecido, não precisa da gente repetir aqui. Mas o que é importante dizer, para você que nunca ouviu falar, é que ao longo da história foram se acumulando ideias, conceitos e arquétipos por trás de cada uma das cartas do tarô. Então, nos meus atendimentos, eu uso essas figuras arquetípicas para que o meu consulente possa reconhecer dentro da sua narrativa, dentro da sua própria história, quais aspectos daqueles arquétipos que ele está vendo, que ele consegue reconhecer para compreender de onde ele veio, aonde ele está e para onde ele se encaminha, né? Eu sempre gosto de dizer que, para mim, na forma como eu uso o tarô, eu não trato o tarô como uma ferramenta divinatória pura e simplesmente. Porque eu acredito que o nosso futuro ele está sendo construído no agora. A partir de cada decisão que eu tomo neste momento, o meu futuro vai sendo construído. Então eu não posso dizer o que vai ou não vai acontecer comigo. Mas é possível, né, fazer uma análise preditiva, tal como a gente tem na estatística, né? Então se eu faço uma análise estatística considerando uma determinada margem de erro, né, para cima ou para baixo, como a gente faz nas eleições, ou em tantas outras pesquisas que a gente vê aí pelos órgãos, né, governamentais ou não, IBGE, Datafolha, etc. Olha, segundo uma amostra, uma análise amostral, a gente pegou uma quantidade de pessoas, né, de vários segmentos diferentes, e essas pessoas acreditam que tal coisa é mais ou menos do que a outra. Então, segundo a tendência dessa análise, a gente pode ampliar esse espectro e dizer que tantos por cento da população, com 3% para mais ou para menos, por exemplo, se a margem de erro for essa, acreditam em tal coisa ou que tal coisa não seja válida, né? Então a estatística faz essa predição, né? E nós temos isso na economia, nós temos isso em análise de bolsa de valores, né? Nós temos isso em análise de mercado e tantas outras aí, né? No ramo securitário, né? Essas análises preditivas. O tarô, então, a partir dessa análise mais terapêutica, de reconhecimento de arquétipos, ela traz para aquele consulente individual, né, que está fazendo a consulta, da onde que ele está vindo, onde ele está e a provável encaminhamento que ele vai ter.
se ele continuar na forma como ele está. Isso não quer dizer que ele vá para lá, nem que ele não vá. Quer dizer unicamente que é um caminho. Então eu costumo dizer que o tarô ele funciona como um mapa. Então se eu estou em Brasília e quero ir para Goiânia, né, eu pego a rodovia X e em tantas horas eu vou estar em Goiânia. Isso quer dizer que eu vou para Goiânia? Não. Eu posso, de repente, virar para a direita e ir lá para o Tocantins, para o norte de Goiás, ir para Belém. Eu posso, de repente, vir aqui para Uberlândia, ou então ir para Rondonópolis, ou simplesmente ir para Goiânia mesmo. Ou então falar, não quero viajar, vou ficar em casa. Né? Se a pessoa mora em Brasília, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando. Então, não quer dizer que algo vai acontecer, mas quer dizer que o mapa está dizendo que se você andar numa velocidade X, em tantas horas você chega lá em tal lugar, seguindo naquele caminho numa direção reta, sem parar, por exemplo. Então, o tarô, da mesma forma, a forma como eu trabalho, ele faz essa análise. Olha, se você continuar nesse rumo, você está se encaminhando para tal coisa. Isso faz sentido para você? Nossa, faz total. Realmente, eu acho que eu estou me encaminhando para algo nesse sentido, mas eu não estava prestando atenção. Agora que está sendo mostrado, eu consigo compreender. Então, o principal ponto do tarô, na forma como eu trabalho, é evidenciar aquilo que o consulente já tem dentro de si. Pontos que o seu self, que o seu inconsciente, né, que o seu eu superior, de repente, precisam mostrar para ele e que no aspecto consciente às vezes fica difícil de ver por conta da quantidade de distrações que a gente tem, de pensamentos, de sabotagens, de elementos que nos sabotam o tempo todo. E aí tem aplicabilidades diversas, né? Por exemplo, eu estou num relacionamento, né? Como que está a minha relação? Eu com o meu marido, ou com a minha esposa, né? Ou com o meu companheiro, com a minha companheira. E aí a tiragem é feita e fala, olha, você via ele assim, ele te via assim, hoje você o vê assim, hoje ele te vê assim, ele quer estar em tal lugar no futuro, hoje ele se vê assim, a forma como ele mais contribui para a relação é essa, a forma que você mais contribui para a relação é aquela, os seus medos são esses, os medos dele são aqueles, e aí a pessoa olha para aquilo, isso faz sentido? Nossa, faz todo sentido. Pelo que dá para perceber, o fato de você ver ele assim no passado e depois passar a vê-lo assim, mostra que tal coisa e tal coisa pode ter mudado. O que você pensa disso? Nossa, realmente, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que e tal. E aí existe um diálogo. E aí o que acontece é uma análise da narrativa que o próprio consulente traz. Existe um reconhecimento. Um reconhecimento da própria narrativa, da história de cada pessoa. E quando aquilo não faz sentido, a gente tenta buscar outras chaves até que a gente compreenda melhor e possa auxiliar, né, o consulente a compreender a sua própria narrativa. E aí o tarô tem várias funcionalidades. Né? Essa que eu acabei de falar, né, da parte das relações e principalmente a parte de autoconhecimento. Né? Quando a gente procura o tarô como uma ferramenta de busca de autoconhecimento, ele é fenomenal, é muito, muito proveitoso, porque a gente faz a análise das figuras arquetípicas de cada carta e aquilo vai se encaixando de uma forma dentro da narrativa, né, do consulente, porque cada lâmina do tarô traz um aspecto da narrativa de cada um de nós, de situações que nós passamos no nosso dia a dia. É possível que a gente vivencie, experimente os 78 arcanos do tarô num dia, ou em uma semana, ou durante uma vida toda. De repente a gente pode pegar e se ver preso em um determinado arcano por meses. Né? Um exemplo é aquele filme que tem, acho que é na Netflix, O Poço. O cara está preso. Aquilo ali, a mim me parece o arcano do enforcado. Né? Ele se colocou na situação por vontade própria, não consegue sair dela, né, facilmente, e fica o filme todo tentando lidar com aquela situação, tal qual, né, o arcano do enforcado sugere, né, do pendurado, melhor dizendo pendurado, eu prefiro do que enforcado, porque ele está pendurado pelo pé e não pelo pescoço.
Então, essa análise da narrativa de cada um dentro de cada arquétipo do tarô, né, vai fazendo sentido dentro da consulta e a pessoa vai tendo os insights e tendo as compreensões que ela precisa para poder desembaraçar um pouco mais o emaranhado da própria vida, né? E aí isso vai sendo feito a partir dele mesmo, né? Não existe uma interferência de que, nossa, ele é vidente, ele conseguiu enxergar algo que ninguém tinha. Não, a pessoa mesma que é capaz de enxergar isso por ela mesma a partir da sua própria história. E aí existem vários baralhos, que é o que eu tinha dito, né, no começo, né, que a gente pode utilizar, né? Um dos mais conhecidos é esse aqui, o Rider-Waite, que todo mundo chama de Rider-Waite, mas eu prefiro dizer o baralho da Pamela, porque foi ela que desenhou, né? O White concebeu o baralho e a Pamela desenhou cada carta, e o Rider simplesmente editou, era só o dono da editora, o que é um trabalho valioso também, né, importante, mas como autor da obra, como pai da obra de arte, eu prefiro dizer que a Pamela, né, que foi quem idealizou todas as imagens, né. Aí aqui tem essas imagens que alguém já deve ter visto por aí, né, a Imperatriz, o 5 de paus, o Mago, Carta do Mundo, 2 de espadas, 8 de copas, a Carta do Louco, que é um arcano maior também, o 9 de copas, 8 de espadas, 6 de espadas, tá vendo? Cada uma tem uma figura. Por exemplo, essa daqui. Se imagine você sozinho contra uma porção de gente lutando contra você, né? Essa é a ideia que a Pamela trouxe para a carta dela. A pessoa que está lutando, enfrentando uma quantidade grande de pessoas sozinha. É quem luta muito para os seus ideais e não tem com quem contar de repente, mas que é importante que ela aprenda a defender o seu ponto de vista sozinha. Esse aqui já é o 10 de espadas, alguém que está exausto, custando a carregar tudo que precisa, mas está lá, firme, lutando pelos seus propósitos. O 10 de copas, a plenitude emocional, quando você alcança o final da jornada de copas, e por aí vai, né? A minha intenção aqui no vídeo não é dar aula de tarô, não é explicar cada arcano, mas deu para ter uma noção, né, das cartas da Pamela. Outro baralho muito interessante que eu sou fascinado, esse aqui eu uso mais para tiragens pessoais, né? Esse aqui eu não atendo ninguém com ele, é um baralho que eu sou apaixonado, é o baralho do Crowley. Esse aqui é o baralho de Thoth, tá vendo? Esse aqui já é a visão do Crowley, que na verdade também não foi ele, foi uma mulher que fez o desenho, né? Ele concebeu e a Frida fez os desenhos. Esse aqui é a carta do Sol, e ele é bem maior, olha o tamanho desse baralho, é bem maior do que os outros. A carta da Rainha de Espadas, a carta do 3 de Copas, olha lá, ó, emoções se derramando, né? Uma abundância, e está escrito aqui embaixo, abundância, né? Então, as concepções mais esotéricas, mais para quem já é iniciado no estudo, né, a simbologia de cada carta, tá vendo? E aí cada escola de mistérios, cada grupo de estudos vai tendo a sua forma de olhar para o tarô. Outro tarô que eu gosto muito, esse aqui, ó, esse aqui não é bem o jogo completo de tarô, mas são cartas mostrando a história do tarô desse livro aqui, ó, do tarô hermético do Deodébio, né? Ele fez esse baralho aqui, né? Imprimiu com várias imagens históricas, né? Mostrando historicamente quadros de muitos anos atrás, o enforcado. Esse aqui é o pendurado, né? Esse aqui é antiquíssimo. Outra forma de conceber o pendurado que outro pintor teve. Outro. Várias concepções do pendurado. Da torre. A carta da torre. A roda. Vocês estão vendo esse brilho na carta? É porque eu tenho o costume de colocar proteção de plástico ou sleeves em cada carta para que elas não se estraguem. Essa aqui é a carta do eremita. Também tudo antigo, muito antigo. Outro baralho que eu gosto muito
Esse aqui é o que eu estou usando atualmente nos meus atendimentos. Esse é o Heaven and Earth, dessa caixinha que está aqui atrás de mim. Esse aqui, ó. E eu adoro, ele é um baralho bem sombrio. Esse aqui é o 5 de moedas. Uma carta que fala sobre a carência, a necessidade. Esse aqui já é a carta da lua. Olha que linda a concepção que esse cara teve para poder fazer. Esse aqui é o Jack Sephiroth, se eu não estou enganado. É o Jack Sephiroth, isso mesmo. Olha que linda essa carta. O cachorro e o lobo tentando se harmonizar, e ao invés de um lagostinho ele colocou um besouro. Achei bem diferente. O 9 de espadas, uma carta de desespero, de preocupação, de um monte de ideias passando pela cabeça e quase nenhuma é muito correta. É todo embasado no da Pamela, né? Mas com uma releitura muito interessante, né? E umas imagens de cair o queixo. Outro baralho muito conhecido, que muita gente também já deve ter ouvido falar, é o baralho de Marsella. Eu não gosto de usar, eu acho a simbologia pictórica bem fraca dele, embora tenha pessoas que defendam. Esse aqui é a carta da força, é a mulher tentando dominar o leão. Olha só os arcanos menores. Não tem figura, são só a quantidade de moedas, aqui no caso do 10 de moedas. Aí as figuras da corte, o rei de ouros. São também imagens bem antigas, onde numa época que não existia design gráfico, né? A diferença é gritante do Heaven and Earth para esse, por exemplo. Mas são baralhos, né? Tem outros que eu não peguei aí, que são um tarô maçônico, tarô egípcio. Tá lá para dentro, eu nem peguei porque são muitos, né? Tem um outro que eu acho que é bem legal mostrar. Esse danadinho aqui, ó. Esse aqui é o HKT. Esse aqui foi o Groll e o Deldeb que conceberam, fizeram. Vendo? Ele tem uma imagem no fundo, baseada nas imagens da Pamela. Esse aqui é um 9 de ouros. E aí mostra uma mulher muito rica, poderosa, né? Com muita fartura e abundância atrás, mas bem suave, só no pano de fundo, para que fique mais evidenciadas as chaves que tem em cada carta. Aí aqui você observa a letra hebraica, o nome hebraico, na verdade, né, de cada um dos anjos que regem a energia dessa carta do 9 de ouros. Né, aqui embaixo, qual é a face astrológica, né? Aqui no caso seria a face venusiana de Virgem. Os números dos dados que correspondem a essa carta, você pode tirar o tarô nos dados, inclusive eu tenho 3 dadinhos que eu uso para tirar tarô quando eu tenho vontade. O horário de cada anjo, o salmo de cada que você usa para poder fazer a evocação de cada anjo, tanto o yin quanto o yang, e quais são os caminhos na escada de Jacó, né, que a gente fala, para poder entender cada um dessas energias dessa carta. Aí aqui tem outras cartas, os arcanos maiores, a sacerdotisa aqui, por exemplo. Aí mostra certinho qual que é o caminho na árvore da vida, que está ali atrás, ó, que corresponde a ela. Esse aqui, no caso, é o caminho do Sol até Keter, a carta do Sol. Rod até Yesod. Vendo? O símbolo do Sol, né, astrológico que tem a ver com essa carta. Até a runa que corresponde, segundo o entendimento do Marcelo Deldébio, a cada um desses arcanos maiores ele colocou aqui. Né? No caso aqui ele entendeu que seria Souilo. E assim por diante. Né? E aí tem vários outros. Tem o Visions, que também foi o Deldébio que fez, está ali atrás. A caixinha dele está aqui. Ó. E tantos outros baralhos que a gente usa para poder compreender. E aí camadas e camadas de conhecimento vão se agregando, né? Como vocês puderam perceber, pelo que eu fui dizendo, dos conhecimentos de astrologia, conhecimentos de cabala, conhecimentos de geomancia e tantas outras camadas que a gente vai colocando uma por cima da outra para poder entender dentro das chaves de cada um dos autores, de cada um dos estudiosos, que podem auxiliar melhor o consulente na compreensão da sua própria narrativa. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que deixem um like, né? Siga e compartilhe com quem você acha que vai gostar, com quem tem curiosidade de compreender o tarô. E se você tiver vontade de ver como que é um atendimento, de fazer um experimento, né?
de conhecer o trabalho, me chama, né, no privado, manda uma mensagem, né, meus contatos estão aqui no meu perfil, ou então no Instagram, né, @fratermalone, tem no Telegram também, @fratermalone, você me encontra, no Twitter, e todos esses que usam arroba, sempre você vai procurar @fratermalone, e no meu site, né, fratermalone.com. Também você me acha para poder entrar em contato e a gente marcar uma sessão. Vai ser um prazer poder te atender e espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.